Muito bem, desejando boa tarde a todos, invocando a proteção divina, eu declaro aberta a sessão ordinária com participação remota por videoconferência, no dia 25 de março, quarta-feira, data de hoje, com a presença de todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Registro a presença do desembargador Daí, do doutor Adriano, do doutor Rodrigo, do doutor Heloísa, do doutor Ubiratã e do doutor Fernando, juntamente com o doutor Lírio, que substituiu a doutora Heloísa, e também com a participação do Ministério Público Eleitoral, na presença do doutor André Pimentel, e contamos ainda com a presença de advogados que farão sustentação oral. Nesse primeiro momento, eu gostaria de saudar a todos, desejar que todos estejam com saúde e seguros, e registrar que, nesse período, a Justiça Eleitoral tem se esforçado para entregar a tutela jurisdicional eleitoral sem interrupção, mesmo diante desse momento de crise. Eu gostaria também de fazer um breve registro, dizer que, na sessão do dia 19 de quinta-feira passada, nós tivemos o acompanhamento de secretários judiciários de TREs de todo o país. Eu gostaria de agradecer o acompanhamento e a participação desses secretários judiciários com uma breve referência. Do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou o doutor Fernando Maciel de Alencastro, do TRE de São Paulo, doutora Patrícia Schaeffer, do TRE do Rio de Janeiro, doutora Ana Luísa Claro da Silva, do TRE de Minas Gerais, doutor Marco Aurélio Neto, TRE do Ceará, doutora Orleanes Cavalcante Domingos da Silva, do TRE da Bahia, doutora Marta Maria Brandão Lima, do TRE do Amazonas, doutor Valber Souza Oliveira, TRE da Paraíba, doutora Aline Vilar Rocha Lopes, TRE do Sergipe, doutora Ana Maria Rabelo de Carvalho Dantas, TRE do Rio Grande do Norte, doutora Lígia Regina Limeira, do TRE do Maranhão, doutora Letícia Silva Portela, do TRE do Piauí, doutor João José Rodrigues Alves, do TRE de Alagoas, doutora Cliciane Ferreira Calheiros, e do TRE de Santa Catarina, doutor Maximiliano Simões Sobral. Gostaria também de registrar que já estão também realizando sessões por videoconferência os TREs do Rio Grande do Norte, do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rondônia. Fica aqui o registro e meus parabéns aos presidentes dos respectivos tribunais regionais eleitorais. Gostaria de fazer uma breve explicação, porque como a sessão é remota, nós não teremos pregão, porque não faz sentido fazer um pregão numa sessão remota, já que está sendo transmitida ao vivo, todos poderão acompanhar. Então, quando chamar o processo a julgamento, eu darei os dados do processo, o número da pauta, os dados respectivos do processo, para que todos possam identificar e para que, eventualmente, o advogado possa participar fazendo a sua sustentação oral. Nós tivemos 3 pedidos de sustentação oral. Um pedido, o advogado precisou viajar e desistiu do pedido. O outro pedido ficou de confirmar posteriormente. Se por acaso houver essa confirmação durante a sessão, mesmo que o prazo para o requerimento já tenha ultrapassado, se houver essa confirmação durante a sessão, nós abriremos a oportunidade para sustentação oral. Tivemos também a manifestação de um advogado do processo pautado sob o número 15 da pauta, dizendo que tem interesse em fazer sustentação oral, mas que teve problemas de conexão. Em virtude disso, o 15º processo será adiado para a próxima sessão, que ocorrerá na segunda-feira. E amanhã tentaremos o contato diretamente com o advogado para que Sua Excelência tenha a possibilidade de participar e fazer a sustentação oral na sessão remota. Muito bem. Eu agradeço a presença remota de todos e eu concedo a palavra pela ordem de antiguidade para registros de comunicações. Desembargador Daí. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os membros desse colegiado, doutor Adriano, doutor Rodrigo, doutor Lírio, doutor Biratã, doutora Heloísa, doutor Fernando, ao eminente senhor diretor-geral, doutor Alvimar, ao representante do Ministério Público, a todos os demais servidores que hoje a serviço dessa sessão,
a todos quantos estão acompanhando a nossa sessão, rogando a Deus que tenhamos a sessão profícua e serena, desejando a todos uma boa tarde. É o que tinha a dizer nesse momento, senhor presidente. Consulto na sequência o doutor Adriano. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo aos demais membros da Corte, servidores, especialmente aqueles que têm trabalhado para conseguir fazer com que essa sessão remota aconteça. É o registro, senhor presidente. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o áudio está desligado. Se Vossa Excelência puder habilitar o áudio. Desculpe, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, todos os integrantes da Corte. Doutor André, Procurador Regional Eleitoral, doutor Ovimar, os advogados que acompanham essa sessão, os servidores do TRE, desejando a todos uma excelente sessão e a proteção do Criador, senhor presidente. É o registro. Consulta na sequência, doutora Heloísa. Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento os eminentes pares e a todos os presentes. Eu gostaria, presidente, de reeditar o registro de Vossa Excelência e também o registro de doutor Adriano, relativo aos servidores que estão se esforçando de forma rotineira para que nós possamos realizar essas sessões virtuais, presidente. Doutor Biratã. Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência, os demais pares, o digno Procurador Regional Eleitoral, doutor Alvimar. Também quero parabenizar mais uma vez todos os servidores da TI dessa corte, que não têm medido esforços na solução da implantação das sessões virtuais. Hoje mesmo, eu tive o apoio e assistência técnica do doutor Otávio, e ele me ensinou, me deu o passo a passo para realizar a instalação da sessão virtual aqui no meu notebook, de onde eu estou agora usando. Agradeço mais uma vez ao doutor Otávio e desejando a todos uma boa sessão também. Doutor Fernando. Senhor presidente, eu dou boa tarde a todos, na pessoa de Vossa Excelência, aos membros deste tribunal, magistrados, aos servidores, ao diretor-geral, doutor procurador eleitoral. Também subscrevo tudo que foi dito em relação aos esforços da TI. Desejo a todos uma boa sessão. Doutor Lírio, que está vinculado aos processos. Presidente, boa tarde a todos. E o registro é esse, de que tenhamos uma ótima sessão nesta tarde, iniciando a noite. É o registro. Consulto o Procurador Regional Eleitoral, doutor André. Eu também, senhor presidente, quero desejar boa tarde a todos. Na espero que todos estejam bem nesse momento e desejar uma boa sessão. Muito bem. Doutor, há um advogado presente na nossa sessão que irá fazer sustentação oral. Eu consulto Sua Excelência se gostaria de fazer algum registro nesse momento ou se vai se pronunciar apenas na sustentação oral. Doutor Lugero, gostaria de se manifestar? Excelência, eu também adiro aos que foram feitos antes, em especial cumprimentando a Vossa Excelência e a todos os membros do Ministério Público, quais sido feitos por todos os membros da Justiça Eleitoral para que esta continue a exercer o seu papel nesse momento tão triste, que não nos apavora, mas que é essencial para a democracia. Parabéns aos servidores, à Vossa Excelência, ao Ministério Público, a todos os colaboradores, e retomaremos esse assunto já no início da sustentação. Muito obrigado. Muito bem. Feitos os registros, vamos para a pauta de julgamento. Vou começar dando preferência na forma do Código de Processo Civil, que estabelece que as preferências com sustentação oral serão julgadas em primeiro lugar. Então, o doutor Lugero pediu preferência e fará sustentação oral no 10º processo da pauta. Então, chama julgamento 10º processo da pauta. É uma prestação de contas, número 4869-2016-608. Referente ao exercício financeiro de 2015, o remetente é o Partido Republicano Brasileiro, PRB,
E o relator é o doutor Fernando César Batista de Matos. O ilustre advogado o doutor Lugero Ferreira Liberato dos Santos, requereu a sustentação oral. E, doutor Lugero, com a palavra para a sustentação oral. Senhor presidente, em nome de quem novamente todos os membros da Corte, doutor André Pimentel, em nome de quem saúde eu sustento, cumprimento todos os serviços da casa, advogados e partes que, porventura, estejam assistindo a essa transmissão. Senhor presidente, eu, antes de iniciar a sustentação oral propriamente dita, e como primeiro advogado a assumir a tribuna virtual deste tribunal, eu gostaria de tecer em continuidade aqueles pequenos registros que fiz, a importância dessa participação da advocacia nessa primeira sessão virtual. A primeira-ministra Angela Merkel, talvez uma das maiores líderes democráticas dos tempos atuais, disse recentemente que o desafio que estamos vivendo somente é comparável ao da Segunda Guerra Mundial. E há um episódio do conflito que é lembrado até hoje pela simplicidade, pela ousadia, pela forma com que a união de diversos atores foi capaz de produzir um feito histórico. Eu me refiro, presidente, à Batalha de Dunkerque. Como é sabido, as tropas da França rapidamente capitularam frente ao avanço alemão, e as tropas do Reino Unido, que prestavam apoio aos franceses, estavam à beira da extinção, encurralados no noroeste da França, entre as forças alemãs e o mar. Diante de um desafio sem precedentes, Churchill solicitou resgate de militares, e em meio aos ataques incessantes da Luftwaffe, mais de 120 mil soldados foram resgatados em menos de 24 horas. A solução do Churchill é exemplo de ousadia, já que nunca havia sido experimentada, de simplicidade, porque se utilizou das ferramentas já existentes à disposição da população, e de união, porque precisou contar com a adesão de simples barqueiros ingleses que foram convencidos a se engajar em um projeto maior. Guardadas as devidas proporções, presidente, a realização das sessões virtuais ao vivo, com a participação de advogados em tempo real, nos salva do colapso, da paralisação completa da justiça eleitoral. Ela é ousada, pois inova nas práticas a quais nós estávamos acostumados. É simples, pois se vale de ferramentas que já estão à disposição do público. E é exemplo de união, pois exige a cooperação de todos nós que atuamos perante a justiça eleitoral, sejam juízes, promotores, advogados, servidores. Cooperação essa que somente é possível quando o líder, por seu reconhecimento e sabedoria, é capaz de dar a diretriz, o rumo a que devemos seguir. Tenho certeza que essa ferramenta será um verdadeiro legado dessa crise e que futuramente, não por obrigação como esta que as circunstâncias nos impuseram, mas por faculdade, seja oportunizado os advogados fazerem uso dela para sustentações orais, o que com certeza permitirá o maior acesso à justiça, sobretudo para aqueles que estão sediados no interior do Estado, e assim levará ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se, portanto, excelência, de uma ferramenta que é divisora de águas e por isso deve ser louvada. Feito esse registro, eu destaco que a prestação de contas de julgamento se refere ao ano de 2015, época completamente diversa da quadra atual no que diz respeito aos partidos políticos e anterior a uma profunda transformação no nosso sistema, qual seja a proibição de doação pelas pessoas jurídicas declarada pela STF. Naquela época, como nós sabemos, era acessório o papel dos partidos políticos, cada vez mais fragmentados numa pleiade de siglas, muitas vezes reféns dos candidatos, esses sim, principais responsáveis pelas campanhas. Aquela decisão dessa sua corte foi divisora de águas, pois, em razão dela, nós adotamos um sistema de financiamento das eleições que é basicamente público e cujos recursos foram confiados aos partidos políticos. Posteriormente, presidente, foi criada uma cláusula de desempenho que já começa a produzir seus resultados e continuará progressivamente a aumentar a importância dos partidos políticos em nosso sistema. E por que eu faço todo esse retrospecto? Porque é dentro desse contexto, a nosso ver, que deve ser interpretado um novo parágrafo 3º do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, com a redação que foi dada,
pela Lei 13877 de 2019 e que reforçou a necessidade de proporcionalidade na imposição de sanções, em especial no que diz respeito à sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. O reforço dessa proporcionalidade, excelências, é observado, por exemplo, na proibição de que a sanção seja imposta por meio de descontos superiores a 50% do repasse mensal. Feitas essas considerações sobre a norma em questão, eu volto-me ao caso concreto. A COSIM apontou uma série de vícios formais de menor gravidade e apontou também, excelências, duas irregularidades mais graves. Quais sejam essas irregularidades mais graves? A ausência de extratos bancários em uma das contas para se analisar essa movimentação realizada ao longo daquele ano e a existência de doações sem identificação dos doadores. Por quê? Porque nos extratos bancários não constaram o CPF ou o CNPJ e que, por isso, deverão ser objeto de devolução ao erário. Doações essas que chegaram ao montante de R$34 mil. Diante desse contexto, excelências, e da própria natureza das sanções, o partido não busca aqui nem uma declaração de aprovação, nem uma declaração de aprovação com ressalvas. O que se pretende aqui é que a sanção pela desaprovação das contas seja fixada no valor mínimo, em razão do princípio da proporcionalidade, e que os descontos não excedam a 20% do repasse mensal, nos termos do novel artigo 37, parágrafo 3º. E algumas razões apontam para essa proporcionalidade, eu queria destacá-las. Primeiramente, não há quaisquer indício de irregularidade com recursos públicos, fato incontroverso nos autos reconhecido pela COSIM, pois desde 2006 até o ano de 2020, o Republicanos não recebeu recursos do fundo partidário. Vossa Excelência, o esforço que foi feito pelos Republicanos ao longo do ano de 2009 para regularizar todas as contas que estavam pendentes. Efeito esse que foi obtido agora, início do ano, sendo que em fevereiro foi feito o primeiro repasse da história dos Republicanos do Espírito Santo. Em segundo lugar, nos próprios valores reputados como irregulares, não há indicativo de dolo ou má-fé, mas de falhas nos procedimentos de formalização e documentação. E o exemplo disso foi a ausência de exigência do CPF dos depósitos. Houvesse exigido, na época, que se constasse o CPF, essas doações seriam reputadas como válidas. Por fim, excelências, há que se observar que o recebimento de doações que não foram identificadas já levará à devolução desses valores ao Tesouro Nacional. E o que terá que ser feito com recursos próprios do partido. Apesar de juridicamente esse ressarcimento não ser sanção, é certo que a devolução desses valores acarretará uma sensível redução dos recursos na atual gestão da agremiação. Por fim, excelências, quanto ao percentual que se sugere, que não extrapole 20%, ele é necessário para que não haja prejuízo no pagamento de fornecedores e funcionários do partido, permitindo que ele tenha continuidade nos trabalhos da agremiação e, assim, possa exercer o seu papel de fomentador da política local. É com base nessas considerações, excelência, que se pede que seja fixada a sanção no mínimo legal e que seja estipulado o percentual máximo de desconto de 20% da cota mensal. Muito obrigado. Presidente, com ligar o microfone. Seu microfone está desativado. Pronto. Doutor Lugero, eu gostaria de agradecer a manifestação feita no início, Vossa Excelência, e registrar que é uma grande honra ter Vossa Excelência como advogado sustentando oralmente nesta sessão por videoconferência. Feito esse primeiro registro, eu concedo a palavra ao eminente relator, doutor Fernando, pelo respectivo voto. Senhor presidente, eminentes pares, eu também saúdo o advogado pela sustentação que fez na tribuna. O caso é conhecido, né? Os autos tratam da prestação de contas do Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro concernente ao exercício de 2015.
A legislação aplicável quanto ao mérito é a Resolução 23432 de 2014, já quanto à parte processual, a Resolução 23609, conforme dispôs o caput do artigo 65 e o parágrafo 1º. A COSCIM, ela apresentou um parecer preliminar, as folhas 97 e 98, na qual foram detectadas falhas relativas à ausência de apresentação de documentos obrigatórios, tendo sugerido a intimação do partido para a apresentação das peças e documentos faltantes. Nas folhas tais, a agremiação apresentou petição, juntando procuração, bem como documentos. Após a análise dos documentos apresentados, o órgão, a COSCIM, informou que a documentação supriu as inconsistências apontadas, todavia apontou irregularidades relacionadas às contas bancárias e às receitas e despesas do partido, ocasião em que sugeriu nova intimação do partido para apresentar os esclarecimentos. A agremiação apresentou os documentos, contendo notas explicativas. Após a análise do documento apresentado, o órgão apresentou parecer conclusivo, na qual apontou persistir nas seguintes irregularidades: a apresentação irregular da peça exigida no 29, parágrafo 1º 2 da Resolução 23434, ausência de justificativa quanto ao saldo final da conta bancária tal, no exercício de 2015, no valor de R$ 855, onde não constava o saldo bancário mencionado no balanço patrimonial da agremiação, divergências nas informações relacionadas às obrigações que não foram pagas pelo partido no exercício, como despesas relacionadas a serviços contábeis e aluguel do condomínio, não comprovação da efetiva destinação do montante de R$ 3.558 declarados como utilizados para pagamento de aluguel, não apresentação dos extratos bancários, arrecadação de recursos sem identificação da origem, já que não foi possível aferir a origem das receitas declaradas, e aí eu indico alguns recibos aqui, né? Bem como arrecadações financeiras no valor de 33 mil, não emissão de recibos de doação para amparar as doações recebidas de pessoa física, utilização de um único cheque para pagamento a fornecedores diferentes. Opinou pela desaprovação das contas, assim como o recolhimento da quantia de R$ 34.554,12. Nas folhas 492 e 495, o partido apresentou alegações finais, declarando que as irregularidades apontadas pela COSCIM são de pequena monta, não tendo condão de desaprovar as contas. Mencionou ainda que não foram omitidas receitas e que foram acobertadas as despesas, pugnando pela aprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral apontou no seu parecer, de folha 496 e 498, que a agremiação não apresentou novos documentos capazes de sanar as irregularidades detectadas, apresentando apenas justificativos, motivo pelo qual ratificou o parecer de folha 475 e 478, opinando pela desaprovação das contas com a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário, assim como a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 34.554,12. Além disso, declarou que o processo está maduro para decisão, não havendo a necessidade de juntada de qualquer outro documento. Pois bem, quanto à apresentação irregular da peça exigida no artigo 29, parágrafo 1º, ou seja, o parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal, o Estatuto do Diretório Nacional do Partido estabelece que a Comissão Executiva será composta por presidente, primeiro e segundo vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiro, líder da bancada na Assembleia Legislativa e 3 vogais. Verifica-se que a peça apresentada possui somente as 5 assinaturas dos integrantes da comissão, de onde se conclui que o partido apresentou a peça do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal sem todas as assinaturas necessárias. A COSCIM verificou que o saldo da conta bancária número tal, no valor de R$ 855, demonstrado no extrato bancário tal, não consta no patrimônio apresentado pelo partido, mencionando na ocasião que a ausência desse saldo bancário no balanço patrimonial demonstra descontinuidade contábil e prejudica a veracidade das informações. No que tange à irregularidade de não comprovação da despesa destinada ao aluguel da sala, o partido não apresentou documento hábil a acobertar a despesa, conforme prevê o artigo 18 da Resolução TSE 23432 de 2014. Isso porque o contrato de locação não configura documento idôneo para sanar tal irregularidade, conforme mencionado pelo partido, uma vez que não é possível atestar a destinação dos recursos desembolsados por meio de cópia de cheques que foram apresentados, que perfazem o montante de R$ 3.558. A unidade técnica apontou outra irregularidade quanto ao recebimento de doações, né? E aqui eu cito o artigo 11 da Resolução 342, constata-se que o partido deixou de apresentar os recibos de doações exigidos pelo artigo supracitado. Em resposta, a agremiação limitou-se a informar que constam nos autos recibos físicos emitidos a partir da página do TSE. Todavia, os recibos que constam nos autos não condizem
com o layout dos recibos emitidos pelo sistema SRA, disponibilizado naquele exercício na página do TSE, tendo o partido, mais uma vez, descumprido com todas as vênias à legislação. A COCIN apontou nos itens 7 e 8 do parecer conclusivo que não foi possível aferir a origem de duas receitas declaradas, como recebidas nos valores de R$ 1.300, né? Apesar de o partido ter declarado na presente prestação de contas as receitas como recebidas, nos extratos bancários impressos, os valores correspondentes dessas receitas não possuem identificação do doador, impossibilitando a aferição que configura recurso de origem não identificada. Ademais, também apontou o órgão de análise que o partido não declarou na prestação de contas valores creditados em sua conta bancária referentes à cobrança conforme detalhamento realizado pela COCIN no item 9 do parecer, de forma que não foi possível correlacionar os créditos bancários analisados pela unidade técnica com as informações declaradas na prestação de contas, configurando recursos de origem não identificada no montante de R$ 33.254,12. E sendo considerado recurso de origem não identificada, a devolução do numerário ao Tesouro Nacional é medida que se impõe nos moldes do artigo 14 da Resolução TSE. Das resoluções TSE, da Resolução 23434, combinado com o artigo 59, inciso 1b e parágrafo 1º da Resolução 23604. Aqui, senhor presidente, eminentes membros do tribunal, eu cito o precedente da lavra da ministra Rosa Weber, que não vou cansá-las com a leitura, e do senhor ministro Luiz Fux. Assim, não restam dúvidas de que o conjunto de irregularidades apontadas e devidamente discriminadas nos autos comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, sendo consideradas graves, ensejando assim a desaprovação. Nesse sentido, o artigo 45 da Resolução 23432 de 2014. Sobre o assunto, eu cito precedentes. Por tais razões, em consonância com o parecer emitido pela Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal e acolhendo a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro, concernente ao exercício de 2015, na forma do artigo 45.4, a linha A da Resolução 23432 de 2014, com a consequente suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário por 3 meses, de acordo com o artigo 48 da Resolução TSE 23432. Por fim, considerando a existência de recurso de origem não identificada, estou determinando também no voto a deliberação do colegiado, a devolução da quantia de R$ 34.554,12 ao Tesouro Nacional nos termos ou nos moldes do artigo 14 da Resolução TSE 23432, combinado com o artigo 59.1, a linha B e parágrafo 1º da Resolução TSE. É como voto que submeto à deliberação do plenário, senhor presidente. Muito bem. Consulto, na sequência, como voto o desembargador Dair. Presidente, eu quero inicialmente cumprimentar o ilustre advogado, doutor Ludgero Ferreira Liberato Santos, pelo uso que fez da tribuna. E, no mais, presidente, eu acompanho na íntegra e vou respeitar o voto de relatoria. Doutor Adriano. Senhor presidente, inicialmente eu parabenizo o doutor Ludgero, né, pela sustentação, bem como pelo seu natalício. Salvo engano, é o aniversário de Sua Excelência na data de hoje. E acompanho o relator na integralidade do seu voto. Muito bem. Consulto como voto o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, habilita o áudio, por favor. Voltou? Voltou. Sim. Senhor presidente, especificamente com relação à não aprovação das contas por falta de identificação dos recursos, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator, mas eu peço vista a si mesmo para analisar o que foi sustentado pelo doutor Ludgero com relação à amplitude dessa penalidade. Em homenagem à sua sustentação e ao memorial que ele me entregou, eu peço vista. Muito bem. Então, o julgamento suspenso com pedido de vista do doutor Rodrigo. Os autos irão com vista a Sua Excelência. Então, não, salvo engano, vou pedir para a secretaria confirmar posteriormente, mas o pedido de sustentação oral, o outro pedido de sustentação oral do outro processo não foi confirmado, mesmo ampliando o prazo previsto no ato 120 de 2020. Assim, retornaremos à pauta ordinária.
E se por acaso houver qualquer manifestação no decorrer da sessão, nós concederemos a palavra ao advogado que fez o pedido para que Sua Excelência possa, então, pedir preferência e fazer sua sustentação oral. Senhor Antes de presidente, passar a pauta, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar... Pois não, doutor Daí? a minha conexão aqui foi interrompida momentaneamente. Algum colega pediu vista número 10 da pauta? Houve pedido de vista número 10? Sim, houve pedido de vista. O doutor Rodrigo pediu vista dos autos. Então, o julgamento foi suspenso. O desembargador, o doutor Adriano, acompanhou o relator e o doutor Rodrigo pediu vista. É isso, correto? Exatamente. Obrigado. Exatamente. Então, antes de voltar para a pauta ordinária, eu gostaria de agradecer a participação do doutor Lugero e desejar um feliz aniversário à Sua Excelência, assim como também o doutor Biratão. Os dois parece que fazem aniversário na data de hoje. Vamos retornar à pauta ordinária. O primeiro processo da pauta anuncia o julgamento do processo número 06-017-1485, relator requerente Surama Freitas Zanini. Eu estou recebendo a mensagem aqui de que é um pedido de sustentação oral no 7º da pauta. O advogado está presente? Na sessão remota? Tá. Está presente? Está presente. Então, eu anuncio o julgamento do 7º processo da pauta. É um recurso criminal, número 51/55, 2016, 608/2022, classe 31, em que houve pedido de sustentação oral pelos recorrentes. Irá sustentar o doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves. Os recorrentes são Evandro Passos Paiva e Loriane Silva Calixto Paiva. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Relator, doutor Rodrigo Marques de Abreu Júdice e revisor, doutor Lírio Regis de Souza Lírio. Com a palavra, o doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves para a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. É um prazer também fazer parte dessa primeira sessão online no tribunal. Parabenizo o senhor presidente, cumprimento o senhor relator, o senhor revisor, demais julgadores, Alvimar, representante do Ministério Público e demais presentes. Bom, tratam os autos de apelação em face da sentença que julgou procedente uma ação penal em face do senhor Evandro Paiva e a senhora Loriane Calixto, né? Apenas de 1 ano e 9 meses e 1 ano e 4 meses, respectivamente. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar, Excelência, que ainda no âmbito do primeiro grau, o próprio Ministério Público Eleitoral e as alegações finais queriam que fosse julgada improcedente a presente ação. No entanto, mesmo com o pedido do autor da ação, o juiz utilizou-se do previsto no artigo 385 do Código de Processo Penal e condenou os réus. Foi manejada a presente apelação, em contrarrazões também, mais uma vez, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso. Nesta corte, também gostaria de destacar, e o doutor André Pimentel, presente nessa sessão, na época em substituição a doutora Nádia, também deu um parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que fosse dado provimento aos recursos, né? Uma vez que os elementos escolhidos, segundo o doutor André, não permitiram concluir nos moldes da jurisprudência das cortes eleitorais que houve a configuração em específico do crime de compra de votos, né? Então, esses fatos, Excelência, demonstram de forma clara e segura que deve ser dado provimento ao recurso, uma vez que tanto o Ministério Público Eleitoral, o autor da ação, por 2 vezes se manifestou, tanto pelo julgamento improcedente, quanto pelo provimento do recurso. E, no mesmo sentido, foi o parecer do doutor André Pimentel, da Procuradoria Regional Eleitoral. Além disso, os fatos relativos a esse processo, eles também já foram analisados por esta corte, quando de uma representação em face do senhor Macaciel Breda, em que, na época, até era relator o senhor Adriano Ataíde Coutinho. E essa corte rebateu
todos os pontos da sentença praticamente naquela oportunidade. Isso está constou do recurso, o recurso ficou extenso, nós tivemos o cuidado de rebater um por um os pontos da sentença. Então, acho que não vale a pena aqui repetir todos esses fundamentos, mas apenas destacar que grande parte dos fundamentos da sentença já foram analisados por essa corte e rebatidos quando uma representação em face do senhor Maciel Jonas Breda. Além disso, Excelência, vou trazer um panorama geral aqui do que ocorreu e fundamentos que evidenciam de que essa demanda deve ser julgada improcedente. O que ocorreu foi que em Itapemirim houve uma apreensão na casa dos réus e que foi encontrada uma quantia em dinheiro, e uma vultuosa quantia em dinheiro, e também materiais de propaganda eleitoral. No entanto, diversas circunstâncias que foram produzidas nos autos, provas testemunhais, documentais, até mesmo próprios relatórios da Polícia Federal, evidenciam que a sentença se utilizou, inclusive, documentos que foram rebatidos à época do inquérito pela própria Polícia Federal. Então, são diversos fatos, mas eu vou me deter aqui a alguns pontos. O primeiro ponto que restou devidamente documentado nos autos, através de prova testemunhal, é de que o senhor Evandro e a senhora Loriane iam viajar no dia das eleições, ou seja, eles não poderiam fazer uso daquele dinheiro e muito menos fazer compra de votos. Outro ponto, Excelência, é que no momento em que foi feita a abordagem policial na casa do senhor Evandro, essa abordagem ocorreu por volta de 9h30 da manhã, ou seja, nesse momento as eleições já estavam em curso há muito tempo. O senhor Evandro foi encontrado de pijama, atendeu a porta de pijama. Ele relata que permaneceu até 4 horas da manhã em churrasco, então não tinha condições nenhuma de sair de sua casa. Além disso, o dinheiro que foi encontrado, ele não estava separado em bloquinhos, em nada disso. O dinheiro estava em um cofre, não tinha notas específicas, o dinheiro estava simplesmente dentro de um cofre. Então, seria impensável pensar que esse dinheiro seria utilizado para a compra de votos. Um outro ponto também deve ser destacado relativo aos materiais de campanha que foram encontrados na casa dos denunciados. Ora, Excelências, o senhor Evandro, ele era muito ligado, ele é parente era parente do atual do prefeito à época, e ele é uma liderança política local. Então, isso justificava que os políticos deixassem materiais de campanha em sua residência e para serem entregues na região. Né? Alguns foram entregues, outros não, e o que sobrou realmente ficou na casa do senhor Evandro. Aí eu vou destacar aqui alguns elementos que foram encontrados no carro da senhora Loriane. Um dos fundamentos é que a abordagem policial foi feita tanto na casa quanto quando a senhora Loriane saía com o seu veículo. Bom, o veículo da senhora Loriane foram encontrados, a alegação é de que eles fariam boca de urna, compra de votos para o senhor Maciel Breda. Pois bem, no veículo da senhora Loriane foram encontrados 2 adesivos grandes de propaganda eleitoral do senhor Maciel Breda, em propaganda casada com a presidente Marina Silva, ou seja, não é crível que se possa fazer boca de urna com um adesivo grande em propaganda casada com a presidente Marina Silva. Foram encontrados apenas 2 adesivos no carro dela, desse Maciel Breda. Residência, também não foram encontradas santinhas, praguinhas ou colinhas de Maciel Breda, são aqueles materiais pequenos, né? Mas apenas uma quantidade, mais uma vez, de adesivos, era um resto de propaganda, e mais uma vez, o Maciel Breda juntamente com a Marina Silva, ou seja, uma propaganda absolutamente sem qualquer possível de ser utilizada para uma boca de urna. São adesivos e grandes, né? Registrar também, Excelência, que a maioria dos documentos, dos materiais encontrados na residência, foram do senhor Jadir Pella
Ocimar Fraga. A alegação é de que os réus estariam fazendo compra de votos para o senhor Macaciel Breda. Lembrando, mais uma vez. Então, com isso, não há qualquer elemento que possa acarretar o encontro desses materiais, eventual compra de votos. Outro ponto importante que se baseia a sentença, eu acho que o principal ponto realmente o dinheiro que foi apreendido na casa dos recorrentes. No entanto, quanto a esse ponto, eu vou citar aqui o parecer do Ministério Público, foi muito perfeito em analisar o caso, e ele consignou o seguinte: não há como certificar que a importância apreendida e poder do cartório denunciado foi recebida do candidato Macaciel, e se a mesma seria ou não utilizada para a articulação de sua eleição, considerando que foi apreendida juntamente com propaganda de diversos candidatos no mesmo dia que correria o pleito eleitoral. É praticamente impossível sua distribuição com compra de votos no mesmo dia das eleições. Isso se verifica em razão do horário, como falei, às 9h30 da manhã, de apreensão, estando ainda em casa ambos os denunciados. Isso é o parecer do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Aí eles prosseguem. Decide cotada a quantia de dinheiro apreendida pela Polícia Federal na residência dos acusados não é questão relevante para a demanda de julgamento. Ou seja, o simples fato de ter sido contada a quantia não é relevante para o julgamento. O relevante para a decisão deste feito é se, daquela quantia, algum valor foi dado ou prometido a qualquer eleitor para votar no candidato indicado pelos denunciados. E quanto a essa relevância, a prova é suficiente para caminhar para um juízo condenatório. Ou seja, esse foi o entendimento e o parecer do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Eu destaco também, Excelência, o voto do senhor Nami. Foi também o doutor Adriano, foi relator à época, foi no mesmo sentido do julgamento do Macaciel, e também foi essa questão do dinheiro, foi levantada também, apreendido, e o doutor Adriano também deu um voto favorável, mas eu destaco que o voto do senhor, do desembargador Nami, na época também era o corregedor de substituição ao desembargador Samuel. E realmente não há, dizer, apesar de indícios confirmarem que Evandro trabalhou para a campanha de Macaciel, não há nenhuma prova que vincule a existência desse dinheiro que foi apreendido ao candidato Macaciel. A prova, em nenhum momento, vincula esse dinheiro, o material apreendido e tudo mais a esse candidato ou a qualquer outro. O dinheiro, o material apreendido ficou único e exclusivamente ali, ao redor da casa do Evandro, da esposa. A Polícia Federal chegou no momento em que ela estava de saída e não aconteceu nada além. Isso foi o que o doutor Nami falou no julgamento da representação face do senhor Macaciel Breda, que foi julgada pelo TRE. Portanto, Excelência, a simples apreensão de dinheiro e material de campanha, com todas as circunstâncias dos autos, não são aptas a conduzir um juízo condenatório. E, além disso, para finalizar, o TSE tem uma baliza muito firme dos requisitos necessários para a configuração do artigo 299. O que o TSE determina que seja verificado? Ora, que a promessa ou oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável, que o eleitor esteja regular, que seja possível a regularização no momento da consumação do crime, e que o eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo. No entanto, nos presentes casos, não há corruptor corrompido, não há indicação nenhuma, não foi apontado nenhum corrompido nos presentes autos, não há nenhum testemunho de uma pessoa de que tenha se recebido qualquer recursos para votar em qualquer candidato que seja por indicação dos réus, Loriane e Evandro Paiva. São esses basicamente os argumentos, Excelência, que temos para o momento, destacando mais uma vez o belíssimo parecer do doutor André Pintel, no sentido de que seja ouvido o recurso, e as manifestações do Ministério Público Eleitoral também, no sentido de, inicialmente, para que a ação fosse julgada improcedente e, posteriormente, contra razões que fosse dado provimento ao recurso.
São esses os fundamentos. Muito obrigado e é um prazer fazer parte também desse primeiro julgamento online. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, da mesma forma, gostaria de registrar e parabenizar Vossa Excelência pela brilhante sustentação oral nesse momento e agradecer Vossa Excelência por participar dessa sessão remota por videoconferência. Dito isso, concedo a palavra ao doutor Rodrigo Marques Ebreujudice, relator do caso, para proferir seu voto. Presidente, muito obrigado. Eu parabenizo o doutor Rodrigo pela sustentação oral, que facilita em muito a leitura do meu voto. Eu entreguei, senhor presidente, pelo WhatsApp a todos os integrantes da corte, previamente o meu voto, para facilitar a compreensão. Eu vou tentar também fazer um resumo, pois o voto ficou um pouco longo, tendo em vista os vários fatos que foram destacados na denúncia, para não cansá-los, bem como quem estiver também assistindo. Como dito pelo ilustre advogado, é um recurso criminal interposto por Evandro Passos Paiva, Loriene Silva Calixto, em face de sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, o qual julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando os recorrentes a pena privativa de liberdade e multa pela prática do delito de corrupção eleitoral tipificado no artigo 299 da Lei 4.737, Código Eleitoral. Em razões recursais, a defesa expõe, preliminarmente, a nulidade da denúncia, na verdade, a nulidade da sentença, tendo em vista que o parecer ministerial foi exarado em sede de alegações finais e deliberou pela absolvição dos acusados, hipótese que caberia automaticamente ao órgão jurisdicional determinar tão somente o encerramento da ação penal. Essa é a tese preliminar. No tocante ao mérito, aduz em síntese a atipicidade da conduta, como disse o advogado, descrito que sustentou na tribuna, na peça acusatória, bem como a dissonância dos fundamentos expostos da sentença frente ao conjunto probatório. Requer também a redução, para o caso de uma condenação, da pena base ao seu patamar mínimo legal. Em ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, em Itapemirim, ocasião que o parquê ratificou memoriais anteriormente apresentados e opinou, sim, pela absolvição dos recorrentes, sobretudo pela ausência, segundo o parquê de primeiro grau, de provas hábeis a concluir pela ocorrência do delito dos 299 do Código Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral, embora tenha se manifestado pela rejeição prefacial apontada pelos recorrentes, opinou pelo provimento parcial do presente recurso para fim de absolvição dos réus, sob o fundamento de que não teria restado cabalmente demonstrado a materialidade do crime que lhe fora imputados, somado ao fato de que a condenação criminal encontra-se amplamente lastreada em meros elementos indiciários, angariados na fase inquisitorial. Salienta, por fim, a existência de razoável dúvida quanto à capitulação jurídica dos fatos. Esse é o relatório, senhor presidente. Preliminarmente, senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar sobre o seguinte aspecto, em várias jurisprudências, inclusive o próprio TSE, o ministro Og Fernandes, o próprio Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido: alegações finais do órgão acusador, requerimento de absolvição, vinculação do magistrado, inexistência, sentença condenatória, possibilidade. Tendo em vista o princípio do livre motivação fundamentada que cabe ao magistrado, né, se basear quando do proferimento da sentença. Ele não está vinculado ao parecer ministerial. Então, para não cansar os colegas, eu estou rejeitando essa preliminar, acompanhando a tese do TSE, também encampada pela Procuradoria Regional Eleitoral, e afasta a preliminar suscitada dos recorrentes, motivo pelo qual, se for o caso, rejeitada a preliminar pelos ilustres colegas, proferir meu voto de mérito. Então, senhor presidente, rejeita a preliminar. Está bloqueado. Consulta o revisor, doutor Lírio. Eu acompanho. O Dimar Dudaí. Também como voto, presidente. Doutor Adriano.
Com o relator, Excelência. Doutor Ubiratã. Pela rejeição da preliminar, senhor presidente. Doutor Fernando. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Continua Vossa Excelência com a palavra, doutor. Senhor presidente, como disse inicialmente, eu vou tentar fazer um resumo do voto. Foram encontradas quantias consideráveis na casa dos acusados, especificamente num cofre. Foram feitas investigações preliminares com o apoio do Ministério Público, inclusive órgão especializado na área eleitoral do Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal. E na instrução probatória, o que gerou o parecer do Ministério Público Eleitoral foi justamente a impossibilidade de identificação dos eleitores, que supostamente teriam recebido essa quantia, né, segundo a sentença de primeiro grau, armazenada na casa dos acusados, com o intuito de comprar votos. A sentença faz uma série de observações para chegar à conclusão pela condenação. Eu estou entendendo, no voto que eu já entreguei a Vossas Excelências, com base, inclusive, em depoimentos da própria Polícia Federal, que não atestaram categoricamente quem seriam esses eleitores, né, que poderiam, sim, ter sido corrompidos frente ao dinheiro que foi encontrado. Eu destaco, na parte do meu voto, por exemplo, que a equipe da Polícia Federal ficou há dias acompanhando o fluxo de pessoas adentrando no interior da residência, abordou a recorrente Loriene da Silva Calixto Paiva na saída da garagem de sua casa, conduzindo um veículo Corolla, no momento em que foi ela interpelada pelos agentes, encontraram no interior do imóvel a quantia de R$5.000, notas de 10, 20 e 50 reais. Em seguida, após terem abordado a senhora Lauriene, os agentes adentraram no interior da residência, como já disse, encontraram dinheiro sobre a mesa da sala, no bolso das roupas do recorrente Evandro Passos Paiva, e um valor de R$170 mil, como eu afirmei, dentro de um cofre, o qual fora descoberto pelos policiais. O juiz eleitoral, como eu disse, analisando esse conjunto probatório, entendeu que os recorrentes não justificaram a razão pela qual mantinham na sua posse essa quantia considerável de recursos encontrado no interior da residência. Considerou ser duvidosa a origem do dinheiro, do juiz, né, apreendido na residência dos recorrentes, haja vista que o senhor Evandro não declarava o total de rendas que oferia, seja na prestação de supostos serviços odontológicos ou mediante a venda de veículos, né, e shows que, segundo ele organizava, etc., e venda de imóveis. Dois pontos em comum, senhor presidente, nas diligências apreendidas na investigação e que prejudicam a tese acusatória, consistem justamente em que os agentes federais não avistaram, em nenhum momento, entrega de dinheiro a qualquer pessoa ou outra benesse, além do dinheiro, né, a terceiros. Tampouco eles não conseguiram identificar, os próprios agentes policiais, as pessoas que, em tese, né, como eu disse, teriam recebido essa vantagem em troca de voto. E aqui eu cito o depoimento de Alexander Beraldo, que confirma o que eu estou afirmando, que não há necessidade, acredito, de ler, da senhora Giovana Badaró, do senhor Marcos André Gomes. Enfim, senhor presidente, eu trago à colação vários julgados sobre corrupção eleitoral, né, na linha do parecer ministerial, seja de primeiro grau, seja de segundo grau. Aqui uma situação interessante, senhor presidente. O juiz de primeiro grau, ele apreendeu esse veículo mencionado no início do meu voto e, na minha visão, equivocadamente, determinou o leilão desse bem antes do trânsito do julgado da ação. Isso gerou uma série de consequências, inclusive há um embargo de terceiro sobre minha relatoria, que depois eu vou trazer a julgamento pela corte, porque esse imóvel acabou sendo adquirido no estado de São Paulo por um revendedor de veículos que vendeu. Quem adquiriu no leilão não completou a plenitude dos recursos, de forma que nesse recurso, que nessa seara agora do recurso eleitoral, não nos cabe realizar qualquer tipo de ressarcimento de danos. Eu coloco isso na parte do meu voto, que a parte terá que buscar outros meios processuais para isso,
mas eu faço esse relato aos senhores, a Vossa Excelência, por questão de lealdade processual, pois isso foi alegado, senhor presidente, no recurso, né? Então, não há, nesse momento, nessa seara de recurso criminal, qualquer tipo de decisão que a gente possa proferir com relação a esse veículo, que, na minha visão, equivocadamente foi levado a leilão. Então, já indo para a parte final do meu voto, senhor presidente, para não cansá-los, que é um voto muito longo, eu termino da seguinte forma, tentando ser o mais breve e objetivo possível. Diante do relato, não me resta outra alternativa, não reconhecer a ilegalidade da medida. Entretanto, né, da questão do veículo, não posso avançar para determinar qualquer tipo de reparação em razão da matéria ultrapassar as fronteiras da competência da Justiça Eleitoral. Cabe-me apenas reconhecer ao denunciado que avalia a possibilidade de adotar providências judiciais cabíveis por consequência de um suposto erro injudicando cometido pelo juiz de primeiro grau. Por conseguinte, voto no sentido de determinar que seja a sanção de perdimento de bens tornada insubsistente, né, com levantamento do valor acautado. É o voto, senhor presidente. Consulto o doutor Lírio, revisor, como vota? Presidente, o voto é escrito e eu estou acompanhando, mas com um acréscimo de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal para apurar a questão dessa quantia que foi tratada dos autos, inclusive na sustentação oral. É o único acréscimo que eu faço. Remessa dos autos ao Ministério Público. Senhor presidente, não tenho nenhum problema em acompanhar essa observação feita pelo doutor Lírio, pertinente, porque, inclusive, no meu voto, eu faço um elogio ao parecer ministerial que faz essa observação de que há necessidade de apuração com relação a essa quantia de recursos, até eventual crime, por exemplo, sonegação fiscal. Muito bem. Então, consulto na sequência o desembargador Dair. Senhor presidente, eu acompanho o respeitável voto de relatoria, na íntegra. Doutor Adriano. Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente eu parabenizo o doutor Rodrigo Barcelos pela sustentação e, no tocante ao mérito desse recurso, bem destacou o advogado doutor Rodrigo Barcelos que eu fui relator em outra oportunidade, no ano de 2016, de uma representação que envolvia os mesmos fatos. E, naquela ocasião, eu destaquei em sessão, após um amplo debate que foi travado principalmente com Sua Excelência o desembargador Namir Carlos de Souza, eu destaquei que eu não tinha dúvidas de que havia algo errado com relação aos fatos narrados. Entretanto, eu não tinha identificado, e o faço também, elementos de conexão entre os fatos narrados e o fato típico envolvido agora, repetindo minha fala, mas agora para esse efeito, nestes autos, de modo que eu acompanho na integralidade Sua Excelência, o relator, doutor Rodrigo Judes. Muito bem. Doutora Heloísa não vota, porque o doutor Lírio a substituía. Consulto na sequência o doutor Ubiratã. Senhor presidente, pares, eu também recebi com antecedência o voto de relatoria e observei que o maior interessado na persecução penal, o Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo graus, opinaram pela absolvição pelo provimento do recurso. De forma que, após a leitura do voto do eminente relator, os fundamentos expendidos e também com adendo feito e com requerimento feito na sequência pelo doutor Lírio, revisor, de encaminhamento de peças dos autos para apuração da questão do numerário apreendido, eu não tenho dúvidas em acompanhar na integralidade o voto de relatoria. Eu voto. Doutor Fernando, como vota? Senhor presidente, da mesma forma, recebi o voto antecipadamente e acompanho o relator. Muito bem, então o julgamento é unânime. Doutor Rodrigo Barcelos, e o TRE, mais uma vez, parabeniza Vossa Excelência e agradece a sua participação nessa sessão. Julgamento encerrado. Vamos voltar para a pauta ordinária. Anuncio, então, agora o julgamento do primeiro processo da pauta, 060-1714-85, requerente Surama Freitas Zanini. Relator, doutor Adriano, a quem concedo a palavra. Eu acho que é a minha vez. Adriano, o seu microfone está fechado. Senhor presidente, os autos estão com vista ao doutor Fernando de Matos.
Sim, Eu já proferi perfeitamente. voto. Então, a continuação de julgamento, o relator, doutor Adriano, o desembargador daí acompanhou o relator, doutor Rodrigo acompanhou o relator, doutor Lírio divergiu para desaprovar as contas, doutor Biratã acompanhou o relator, que aprovou com ressalvas, e pediu vistas o doutor Fernando, a quem concede a palavra. Senhor presidente, eu pedi vista, né, de 2 processos, desse e do seguinte, exatamente por conta dessa adequação que está sendo feita pelo tribunal, que já não é nova, mas agora afirmando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de examinar exatamente qual é o impacto daquele valor que está sendo glosado diante do total de recursos dispendidos pela candidata. Né? E exatamente por conta da necessidade de estabelecer algum tipo de padronização, né, mínima para esses julgamentos. Então, eu também estou identificando que, nesse caso, foram R$19.620 os gastos totais, e que esse valor que foi glosado, ele representa 3%, 3,57% do valor. Então, aplicando os entendimentos mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, mas também prestando reverência à jurisprudência deste tribunal, eu queria pedir vênia à divergência para acompanhar o relator, senhor presidente, ou seja, no sentido de que é importante considerar os 2 valores, né? O montante total que foi despendido e o montante da despesa e a proporção entre os 2. Né? Então, nesse caso específico, senhor presidente, eu estou acompanhando Sua Excelência, o eminente relator, doutor Adriano, pedindo vênia à divergência. Muito bem, julgamento encerrado, contas aprovadas com ressalvas. O segundo processo da pauta também há uma continuação de julgamento. O relator, doutor Lírio, processo 060-1645-53, requerente Luciana Máximo Sedano. O relator, doutor Lírio, julgou desaprovando as contas, foi acompanhado pelo desembargador daí. Doutor Adriano divergiu para aprovar com ressalvas. Doutor Rodrigo acompanhou a divergência e o doutor Biratã também. Pediu vista ao doutor Fernando, a quem concede a palavra. Aqui também, senhor presidente, é o mesmo... Perdão, está ligado. Aqui também, senhor presidente, eminentes pares, é a mesma questão jurídica que está sendo colocada, não é? E eu pedi vista também porque nós temos um outro precedente do tribunal, identificando um valor pequeno também, mas houve desaprovação das contas porque ele representava mais do que 1000% do valor das contas que foram apresentadas pelo candidato daquele precedente. Então, senhor presidente, aqui também examinei os autos, verifico que a glosa, a irregularidade é de um montante de 10% da receita adquirida, um valor baixo nominalmente. Então, também estou aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pedindo vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente do doutor Adriano. Senhor presidente, como voto. Muito bem, julgamento encerrado por maioria de votos, aprovar com ressalvas. Na sequência, anuncio o terceiro processo da pauta, também a continuação de julgamento, processo administrativo 1307 de 2019, é um recurso administrativo em processo administrativo disciplinar número 7. Recorrentes Henrique Jorge Arraes de Castro e Miriam de Almeida Caça. Relator é o doutor Rodrigo Júdice, e que votou por negar provimento. Foi acompanhado pelo desembargador daí e pelo doutor Adriano. Pediu vista o doutor Lírio, a quem concede a palavra. Presidente, da mesma forma, voto escrito e eu acompanho o relator. Muito bem. Na sequência, eu consulto o doutor Biratã. Doutor Biratã, o seu microfone está fechado. Desculpe, senhor presidente. Está me ouvindo agora? Sim. Eu observei, acompanhei o voto de relatoria que abordou com muita propriedade toda a instrução probatória e, na conclusão do voto, eu lembro que o relator mencionou que na dosimetria da pena, da sanção aplicada, sanção disciplinar, não foi considerada a descaracterização da reincidência. O corregedor aplicou a sanção considerando que houve reincidência. E não houve, porque não foi transposto o prazo legal
para reconhecimento de tal instituto. Salvo engano, é isso aí, né, doutor Rodrigo? Foi isso mesmo? O doutor Rodrigo está com o microfone também. Desligado. Exatamente, doutor Biratã. Pois não. Eu acolhi de ofício a tese de que não há reincidência, tendo em vista que não ocorreu quando o primeiro julgamento aí do trânsito julgado. Do primeiro processo julgado administrativa, né? Exato, exatamente. Então, senhor presidente, em conclusão, eu acompanho o eminente relator. Eu voto. Como vota o doutor Fernando Matos? Doutor Fernando, o microfone está... Senhor presidente, eu também li o voto com atenção na época e acompanho o relator. Bem, julgamento encerrado por unanimidade e negar provimento. O quarto processo da pauta, também a continuação de julgamento, embargo de declaração número 0601-892-34. O embargante é Luiz Roberto da Silva, relator doutor Lírio, e votou por dar provimento. E houve pedido de vista do doutor Adriano Coutinho, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, rememora os eminentes pares tratarem-se os presentes autos de prestação de contas de Luiz Roberto da Silva. Este egrégio tribunal julgou não prestadas as contas do candidato com fundamento no artigo 58, parágrafo 7º da resolução de regência, e determinou a devolução da quantia de R$20 mil ao Tesouro Nacional. E resignado, o candidato opôs embargos de declaração, alegando em síntese que o acórdão recorrido padece de erro de fato e cerceamento de defesa, argumentando que os documentos apresentados antes do julgamento eram capazes de sanear as inconsistências apontadas pela COSIM. No entanto, a documentação não for analisada pelo órgão responsável pelo exame das contas. O eminente relator, Dr. Lírio Regis de Souza Lírio, entendeu que, tendo sido apresentadas as contas antes do julgamento e, portanto, havendo nos autos elementos mínimos que permitam a análise das mesmas, essas devem ser consideradas para fins de julgamento na lógica do artigo 52, parágrafo 6º, inciso 6, combinado com o artigo 77, inciso 4, parágrafo 1º da resolução de regência. Pedi vista dos autos e, na oportunidade, respeitosamente, divirjo do relator substituto Dr. Lírio pelas razões que passo a expor. Compulsando os autos, verifico que o ora embargante, diante da omissão do dever legal de prestar contas, fora notificado a manifestar-se e constituir defensor no prazo de 3 dias, com fundamento no artigo 52, parágrafo 6º, inciso 6, da resolução TSE. Dentro do trídio legal, o candidato apresentou o instrumento procuratório, bem como o extrato de prestação de contas final, e, em seguida, os autos foram submetidos à COSIM, o qual manifestou-se pela realização de diligência, em razão da ausência de apresentação neste egrégio tribunal dos documentos que compõem as contas, em mídia eletrônica, gerada pelo SPCE, conforme exigência estabelecida nos artigos 56, 57 e 58 da multicitada resolução. Após ser diligenciado a sanear a irregularidade, o candidato apresentou tão somente o extrato da prestação de contas final e os extratos bancários da conta bancária aberta para movimentação dos recursos de campanha eleitoral, permanecendo desse modo omisso perante a base de dados da Justiça Eleitoral, uma vez que a entrega das prestações de contas nos tribunais se perfectibilizam com a entrega da mídia eletrônica, com os documentos a que se refere o inciso 2 do artigo 52 e o extrato de prestação de contas a que se refere o parágrafo 1º do mesmo artigo. Aqui eu faço a transcrição dos dispositivos constantes da resolução, peço vênia para não fazer a leitura, e continuo. Quando o processo já estava incluído em pauta, o ora embargante apresentou as contas relativas às eleições de 2018, conforme estabelece a multicitada resolução. Destaco que este egrégio tribunal já se manifestou no sentido de aceitar
a análise de documentos complementares apresentados após a emissão do parecer conclusivo e quando o processo já estaria incluído na pauta de julgamento, a exemplo dos processos de prestação de contas, e aqui eu faço referência, e, no entanto, a meu ver, o caso aqui retratado não guarda qualquer similitude fática com os processos citados, pois não estamos a decidir se aceitamos ou não documentação complementar apresentado pelo candidato antes do julgamento das contas, mas sim se aceitamos as próprias contas de campanha apresentadas fora do prazo legal. Portanto, feita a distinção das hipóteses fáticas, forçoso reconhecer que, concedida a oportunidade ao candidato, sem que tenha sido adimplida integralmente as obrigações correlatas ao dever de prestar contas, não há embasamento que justifique seu tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes ao pleito. Assim, penso que o cumprimento das normas estabelecidas na referida resolução não constitui mero formalismo, pois sua inobservância impede a realização de diversos cruzamentos que são realizados de forma automática com outros bancos de dados de controle, com as prestações de contas de outros candidatos e partidos e também com as informações prestadas por doadores e fornecedores. Portanto, diante da não entrega da prestação de contas de acordo com as exigências previstas na norma, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas conforme artigo 58, parágrafo 7º, combinado com o artigo 52, parágrafo 6º, inciso 6 da resolução de regência. Feitas tais considerações, pedindo mais uma vez todas as vênias ao eminente relator, divirjo para negar provimento aos embargos declaratórios, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. É o resumo do voto, senhor presidente. Consulto na sequência o desembargador Daí. Presidente, eu respeitosamente peço vista. Muito bem, julgamento suspenso com pedido de vista do desembargador Daí. Na sequência, o 5º processo da pauta, também é uma continuação de julgamento, processo número 060-11-5883, requerente Humberto Simões Gonçalves, relator Dr. Ubiratã Azevedo, é uma prestação de contas, e o relator votou pela aprovação com ressalvas. Foi acompanhado pelo desembargador Daí, pelo Dr. Adriano, Dr. Rodrigo, Dr. Lírio e o Dr. Fernando pediu vista. A quem conceda a palavra. Doutor Fernando. Doutor Fernando se ausentou momentaneamente da sessão? Não, estou aqui. Senhor presidente, esse também é um daqueles que eu pedi vista, exatamente por conta daquela divergência da proporção, e eu também, nesse caso, estou acompanhando o doutor Ubiratã. Muito bem. Então, julgamento encerrado, por unanimidade, aprovadas as contas com ressalvas. Na sequência, o 6º processo da pauta, a prestação de contas, número 960-37, de 2014, candidato a deputado federal das eleições de 2014, e remetente Amara Antônio Martins, relator, doutor Rodrigo Júdice, a quem concede a palavra. Fazer um resumo do voto. Na verdade, trata-se, senhor presidente, de um pedido de regularização de situação cadastral da candidata a deputado estadual em 2014, relativa a contas não prestadas anteriormente, ou contas apresentadas extemporaneamente. Nessas hipóteses de pedido de regularização de situação cadastral, o fundamento jurídico é o artigo 54, parágrafo 2º da resolução TSE 23.406 de 2014. Nós não estamos aqui analisando novamente as contas. Não é um processo de regularização de contas, mas apenas de situação cadastral. E eu, resumidamente, cheguei à seguinte conclusão: conquanto as contas apresentadas extemporaneamente não sejam objeto de um novo julgamento, nós não estamos julgando novamente, o processo de regularização de situação cadastral de candidato omisso exige, sim, a análise dos dados financeiros encaminhados ao sistema SPCE,
estão submetidos a exame técnico para fim de aferição de eventual recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, ou ausência de comprovação de irregularidade. Na hipótese que o candidato que pretende regularizar a sua situação cadastral não obteve êxito no seu intento, pois na análise informatizada feita pela COSIM, realizada mediante cruzamento de dados, utilizando a base de dados da Justiça Eleitoral, não conseguiu auferir qualquer análise pela ausência de extratos bancários, o que impediu sobremaneira a confirmação da existência ou não de movimentação financeira de campanha. E aqui eu sigo também o parecer ministerial e, diante disso, eu voto pelo indeferimento do pedido de regularização de situação cadastral, mantendo-se a vedação, eu mantenho a vedação de obter certidão de quitação eleitoral até que as contas sejam regularmente prestadas conforme súmula do Tribunal Superior Eleitoral, que é a súmula 42. Esse é o voto, senhor presidente. Como vota o desembargador Dair? Presidente, eu acompanho o eminente relator. Doutor Adriano? Acompanha, excelência. Doutora Heloísa? Doutora Heloísa, como vota? Doutora Heloísa, nós estamos sem áudio. Vossa Excelência acompanha? Como vota doutor Biratã? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Com o relator, senhor presidente. Então, o julgamento é unânime. O 7º já foi julgado. Na sequência, o 8º da pauta. Uma prestação de contas, 060, 1647, 23. Requerente, Helder Paulo Carnielli. Interessados, Nilo Franco Nunes, Roberto Martins de Oliveira, Vinícius Santos Terra. Relator, desembargador Dair de Oliveira, quem concede a palavra. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu ratifico o relatório lançado no processo pelo eminente desembargador Carlos Simões Fonseca. Conforme Vossa Excelência já anunciou, a de prestação de contas de campanha remetida por Helder Paulo Carnielli, candidato ao cargo de senador nas eleições de 2018. A única irregularidade apontada pela COSIM consistiu na apresentação intempestiva das contas. E é inconteste que esse descumprimento, esse fato, configura descumprimento do regulamento eleitoral. Todavia, observa-se que a inobservância do prazo inicial não prejudicou a fiscalização da arrecadação financeira da campanha. Então, dito isso, na esteira do entendimento da COSIM e da douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu julgo aprovadas com ressalvas as contas remetidas por Helder Paulo Carnielli, nos termos do artigo 30, inciso 2º da Lei Federal 9504 de 1971. Eu voto. Aprovo com ressalvas, presidente. No voto, doutor Adriano? Acompanho o relator. Doutor Rodrigo? Também, senhor presidente, acompanho o relator. Doutora Heloísa? Acompanho o relator, presidente. Doutor Biratã? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Também, senhor presidente. Então, é unânime. Na sequência, anuncio o 9º processo da pauta, prestação de contas 7433/2017, prestação de contas do exercício financeiro de 2016, remetente Partido Social Liberal, PSL, relator, desembargador Dair, quem concede a palavra. Senhor presidente, prestação de contas do Diretório Regional do Partido Social Liberal, referente ao exercício financeiro de 2016. Submetidas as contas à apreciação da COSIM, foi ofertado parecer conclusivo, sugerindo a desaprovação das contas devido às seguintes inconsistências. Primeiro, descumprimento das exigências do artigo 29, incisos 2º e 22 da Resolução TSE 23464/2015. Segundo, recurso de origem não identificada no valor total
de R$ 1.074,35, o que implica em infringência ao artigo 13, inciso 1º, alíneas A e B da resolução mencionada do TSE, e despesa irregular no valor de R$ 117,75, em infringência ao artigo 35, parágrafo 3º, inciso 1, da mesma resolução. Ao final, a COSIM ressaltou que o partido deverá recolher ao Tesouro, né, os valores mencionados. E eu examinei os autos e não vejo como divergir da posição adotada pela COSIM, a qual foi encampada pelo eminente senhor procurador regional eleitoral. As irregularidades realmente existem e o partido, tendo oportunidade para supri-las, não fez. E é importante destacar o percentual das inconsistências em relação ao total da movimentação financeira. Nesse ponto, eu digo aqui no voto que os recursos de origem não identificada correspondem a 96,11% das receitas declaradas, ou seja, quase 100% da movimentação financeira. Então, isso é um resumo do voto e eu o concluo nos seguintes termos. Ante o exposto, acolho a manifestação da COSIM e da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo diretor regional do Partido Social Liberal, exercício financeiro de 2016, na forma do artigo 46, inciso 3º, a linha A da resolução TSE 23464 de 2015. Determino ainda que o diretor regional do partido recolha em favor do Tesouro Nacional o montante de R$ 1.192,10, equivalente ao somatório dos valores de R$ 1.074,35 e R$ 117,75. A primeira, de origem não identificada, o segundo, despesa irregular. E com o acréscimo da multa de 20%, previsto no artigo 49 da Resolução 23464 de 2015, do TSE, além da atualização de juros e correção monetária de acordo com a legislação. É como estou votando, senhor presidente. Como vota o doutor Adriano? Senhor presidente, respeitosamente, eu peço vista. Então, adiado com pedido de vista. Na sequência, o 10º já foi votado. 11º, prestação de contas 060-1163-08, requerente Haroldo Santos Filho, relator o desembargador Dair, a quem concede a palavra. Pois não, senhor presidente. Prestação de contas de Haroldo Santos Filho, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e encontra-se instruída com todas as informações e documentos necessários, preenchendo, portanto, as formalidades legais previstas na Resolução TSE 23553 de 2017, conforme expressamente consignado no parecer conclusivo emitido pela COSIM, no que foi acompanhado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Ante o exposto, acordo os pareceres da COSIM e da Procuradoria, julgo aprovadas as contas de Haroldo Santos Filho, nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Lei Federal 9.504 de 97. É o voto, senhor presidente. Como vota o doutor Adriano? Acompanhe, excelência. Doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, o microfone está desabilitado. Eu acompanho, senhor presidente. Doutora Heloísa? Também acompanho, presidente. Doutor Biratã? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Com o relator, senhor presidente. Então, é unânime. Na sequência, anuncio o 12º, é uma prestação de contas 060-116915, requerente Andressa Colombiano Lousada, relator, doutor Adriano Coutinho, quem concede a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, farei um breve resumo dos autos. Houve um apontamento de algumas irregularidades pela COSIM, seu parecer preliminar, e após a notificação,
a candidata compareceu aos autos e supriu as irregularidades que foram apontadas, de modo a alcançar parecer favorável tanto pela COSIM quanto pela Procuradoria Regional Eleitoral. E eu estou concluindo por aprovar as contas de campanha de Andressa Colombiano Lousada, referentes às eleições de 2018. É o resumo do voto, senhor presidente. Como voto, Eduardo Daí? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo? Acompanho o relator. Doutora Luísa? Acompanho. Doutor Biratã? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Com o relator, senhor presidente. Então, julgamento encerrado por unanimidade. Na sequência, o 13º, prestação de contas 060 15 41 61, requerente José Raimundo dos Santos, relator doutor Rodrigo Júdice, a quem concede a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento desse processo. Ok, então, adiado o 13º da pauta, as partes são essas que eu já enunciei. Na sequência, o 14º, é uma prestação de contas 060 15 05 19, requerente José Gomes dos Santos, relator doutor Biratã Azevedo, a quem concede a palavra. Presidente, a questão é simples. Processo eletrônico, a prestação de contas de José Gomes dos Santos, pré-candidato a deputado estadual nas eleições passadas. A COSIM informou que as receitas declaradas somaram aproximadamente R$25 mil, descrevendo a composição das mesmas, porém, opinou pela aprovação com ressalvas porque o requerente deixou de prestar as contas finais no prazo regulamentar, porém, antes de ser citado, apresentou os documentos exigidos. E também não apresentou os extratos de contas bancárias, mas foi feita a conferência por extratos eletrônicos. A Procuradoria acompanhou o órgão técnico, opinou no mesmo sentido, e, em conclusão, sendo essas falhas meramente irregularidades formais, e na esteira dos pareceres mencionados e dos precedentes desta Corte, eu estou votando pela aprovação das contas com ressalvas do candidato José Gomes dos Santos. É o voto, senhor presidente. Desembargador Daí. Presidente, eu acompanho o voto de relatoria. Doutor Adriano. Acompanho o relator. Doutor Rodrigo. É o voto, senhor presidente. Doutora Luísa. Relator, presidente. Doutor Fernando. Com o relator, senhor presidente. Então, julgamento encerrado por unanimidade. O 15º foi adiado para segunda-feira, em razão do interesse do advogado de fazer sustentação oral. E o último processo da pauta, o 16º, é uma prestação de contas 060 1474/96, requerente Juliano Ferreira César, relator doutor Fernando Matos, a quem concede a palavra. Estou disponibilizando o voto agora para os senhores membros. É um processo eletrônico, né? E, em conclusão, senhor presidente, eu estou votando por aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Juliano Ferreira César nos termos do voto, senhor presidente. Muito bem. Como vota o desembargador Daí? Com o relator, senhor presidente. Doutor Adriano. Com o relator, excelência. Doutor Rodrigo. É o voto, senhor presidente. Doutora Heloísa. Também com o relator, presidente. Doutor Biratã. Com o relator, senhor presidente. Muito bem, julgamento encerrado por unanimidade de votos. Esgotada a pauta judicial da sessão ordinária da data de hoje, eu consulto se alguém tem algum processo fora de pauta ou algum caso urgente que queira submeter a essa sessão. Não tenho, presidente. Não, excelência. Não havendo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos na sessão, por videoconferência, e mais uma vez parabenizando toda a equipe que se envolveu no desenvolvimento dessa solução, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.